Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que possamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 25. Mateus 25, de 1 a 13. Eu peço essa leitura ao nosso amado pastor e que ele nos abençoe em oração. Mateus 25, 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor Deus, te bendizemos e te exaltamos, glorificamos o Senhor pelo momento glorioso que nos concede de aqui estarmos reunidos, congregados, diante dessa desenvoltura da tua igreja que te ama. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, Pai. Agora capacita-nos para que sejamos também, Pai, alcançados pela tua palavra e já colocada no coração da tua serva, a presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, essa parábola das 10 virgens, ela é bem conhecida de todos nós, né? Mas antes desse capítulo 25, no capítulo 24, o Senhor nos dá um cenário. Ele nos apresenta um cenário no capítulo 24, antes de nós chegarmos nessa leitura que foi feita agora do capítulo 25. Os discípulos chegaram a Jesus, se aproximaram dele e pediram para que ele desse um sinal sobre a sua vinda e a consumação do século. Então Jesus, ele relata sobre o princípio das dores, ele relata sobre a grande tribulação, isso eu estou falando do capítulo 24, tá, irmãos? E sobre a sua vinda. E ele fala alguns pontos que viriam a acontecer e que seriam de alerta para que nós observássemos. Né? E ele fala dos falsos profetas que se levantariam, que enganariam a muitas pessoas, né? Principalmente aqueles que não querem ouvir a verdade do evangelho, querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Que muitos se escandalizariam, que umas pessoas iriam trair as outras, que iria haver a multiplicação da iniquidade, gerando o esfriamento de quase todos, e nós vemos um quadro de apostasia que nós, outrora, né, não era visto, mas que hoje está numa proporção que misericórdia. Ele fala da pregação do evangelho, que iria atingir o mundo todo, e para isso nós temos em nosso favor as mídias sociais, né, que quando usado para a bênção, realmente se torna uma bênção. Ele fala do abominável da destruição, que todo esse cenário iria ajudar para o advento do anticristo.
Fala da grande tribulação e que depois dela viria, né, o Filho do Homem, que aparecerá com grande poder e muita glória. Aí ele vem para a parábola da figueira, que essa figueira representa Israel. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, eis que está próximo o verão. E a gente sabe que Israel se tornou Estado em 1948, certamente no dia 14 de maio de 1948 ele se tornou Estado, e que a partir dali, não que não fosse para já se estar em estado de alerta, mas que a partir dali o alerta seria muito maior. As observações de tudo que estava acontecendo a partir daquele momento no mundo tinha que ser muito maior. E é nesse entendimento que nós vamos entrar na parábola, né, das 10 virgens, né? A partir desse momento do Estado de Israel criado, ele fala de uma vigilância, porque ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele somente o Pai. E aqui, na parábola das 10 virgens, ele fala de 2 tipos de noiva. Ele fala da noiva prudente e da nécia. A prudente, ela significa aquela pessoa que é cautelosa, aquela pessoa sensata, aquela pessoa que é prevenida, aquela pessoa que não procura o perigo. A prudente, ela é aquela noiva que está antenada. Irmãos, nós não somos alienados. Nós estamos de olho em tudo o que acontece também na geopolítica, porque o nosso alvo é o nosso noivo. É estarmos de olho em tudo o que acontece, porque o nosso noivo está às portas. Então, a prudente, ela está sempre preparada para todos os momentos, para enfrentar todo e qualquer momento difícil. Ela pode até cair, ela pode até tropeçar, mas ela levanta, ela se prepara, ela não fica prostrada. A prudente, ela não arrega, irmão. Ela é tomada de força. E ela continua no seu propósito. Ela está atenta a todos os acontecimentos ao seu redor. Em 1 Reis 3, quem quiser ler depois pode ler, em 1 Reis 3, Salomão pede sabedoria a Deus para julgar aquele povo, com discernimento, com sabedoria. Ele não queria vacilar naquilo que ele precisava julgar. As prudentes pedem, clamam ao Senhor por sabedoria. As prudentes clamam ao Senhor por visão. As prudentes, elas não querem perder o óleo precioso, que significa unção, que significa sabedoria. Muito pelo contrário, ela quer estar mais e mais banhada do óleo do Senhor. Em Salmos 119, 100, eu peço que a nossa pastora possa ler. Salmos 119, 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Amém. O prudente, né? Ele guarda os preceitos do Senhor. O prudente, ele se envolve com a palavra de Deus. O prudente, ele se inclui na palavra de Deus. Ele é comprometido com o Senhor. Em Provérbios 13, 16 diz: todo prudente procede com conhecimento. O prudente, ele conhece, ele sabe, ele busca entender, ele busca aprender. Mas o insensato espraia loucura. Provérbios 14, 8. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. A tolice do insensato o engana. A sabedoria do prudente faz entender o seu próprio caminho, ou seja, nós conhecemos o nosso propósito. Nós sabemos quem é o nosso caminho, e o nosso caminho, verdade e a vida é Jesus. Nós conhecemos a Jesus. Nós temos livre acesso a Ele, a Sua palavra. Nós temos como propósito caminhar para a eternidade, nos encontrarmos com o noivo,
Para as nossas bodas, nós não abrimos mão disso. E faremos de tudo e nos esforçaremos com conhecimento para alcançarmos isso. Já o nécio, agora eu vou dar alguns pontos do nécio. Ele é desprovido de conhecimento. E quando conhece, é muito raso. Ele é desprovido de discernimento. Em Provérbios 1,32, ele fala assim. Provérbios 1,32. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar, grave bem isso, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O nécio, ele não tem discernimento. Então, para ele, está tudo bem. Tanto faz como tanto fez. Do jeito que está, tá bom. O que der trabalho, dá trabalho, não faz parte da sua cultura. Em Lucas 24, 25, então Jesus lhes disse: os nécios e tardos de coração, para crer, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Eles têm dificuldade. Por essa falta de busca, por essa falta de querer e de desejar o óleo do Senhor, eles têm essa dificuldade. Nós vamos ver alguns pontos em comum nessa parábola que havia entre os nécios e os prudentes. Todos tinham lâmpadas. Amém? Todos tinham lâmpadas. Todas as lâmpadas estavam acesas com óleo. Todos esperavam o noivo. Todos estavam no mesmo local para se encontrar com o noivo. E todas ouviram o mesmo grito: eis o noivo. Então, todas elas estavam no mesmo patamar, né? Mas o que as diferenciava? O óleo a mais, o querer mais, o debruçar-se mais, o buscar mais, o se derramar mais, o querer mais de Deus. Em Êxodo 25, 6, ele fala: azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. O interessante é que esse azeite, para que essa luz ficasse acesa, ele era um azeite que ele era produzido das azeitonas esmagadas, azeitonas batidas. Era o melhor azeite, irmãos. Esse azeite lá para o propiciatório, lá em Êxodo, era de azeitonas esmagadas. Grave bem isso também. Êxodo 27, 20. Ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, a chama, ela deve estar acesa continuamente. Uma diferença da prudente para nessa. A prudente se preocupava em manter a chama acesa. A prudente se preocupa com a presença do Espírito Santo na sua vida. A prudente, ela se preocupa em alimentar a sua lamparina. Ela não se conforma, irmão. Nós somos sábios. Nós sabemos quando espiritualmente a gente está declinando, a gente está tropeçando. E o prudente, ele corre atrás do prejuízo. Ele não aceita não ter azeite a mais. Ele não aceita ter azeite no limite. Usava-se azeite na consagração dos sacerdotes, no sacrifício diário, na purificação do leproso. A prudente, buscando a palavra do Senhor, ela sabe, ela tem discernimento que essa palavra, ela tem poder para libertar, para curar, para edificar, para exortar, para mostrar o caminho que cada um tem que seguir em direção à liberdade, em direção à vida eterna. A prudente, ela entende o seu caminho, como foi colocado em Provérbios 14, 8. Ela sabe que para percorrê-lo, ela não vai sozinha. Não depende dos seus passos. Não depende da sua força física. Não depende da sua inteligência. Ela depende do Senhor. Ela vai
com o Espírito Santo com ela. Ela não vai sozinha. A prudente, como foi colocado, ela não está satisfeita com o óleo que vai suprir apenas a necessidade do momento. E nós vimos isso com a Nécia. Nós vamos ver mais detalhadamente adiante. A Nécia, ela só tinha óleo para queimar naquele momento, para acender a luz dela naquele momento e apagar. A prudente não. Ela não quer que a chama se apague. É como aquela passagem de Ezequiel, né? As águas no tornozelo, as águas nos joelhos, as águas nos lombos, até que chegou o momento que não tinha mais como andar, irmão. Ele teve que se jogar, ele teve que mergulhar, e ele sentia as águas do Senhor passando pelo seu corpo, purificando a sua alma. Assim é a prudente. Ela tem consciência de que ela é luz. A prudente, ela é luz. Então, ela tem um papel importante, porque onde ela chega, ela ilumina o ambiente. Ela leva a luz, ela leva a paz, ela leva a boa palavra, ela leva o bom conselho. Ela tem todo o discernimento. Em Lucas 11:33, ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A prudente, onde chega, é notada. Por mais que ela chegue em silêncio, ela é notada. Porque a prudente é diferente. Porque as pessoas veem o brilho no seu olhar. Porque as pessoas ouvem sabedoria dos seus lábios. Porque as pessoas observam como ela é, como é que a gente diz? Como ela é discreta. Como é uma pessoa que tem postura. Ela tem a noção completa dos princípios para viver uma vida cristã. Ela sabe que ela precisa gastar tempo, ela sabe que ela precisa gastar esforço para isso, e ela não titubeia em relação a isso, muito pelo contrário. Ela busca, ela ora, ela quer ter mais fé, ela quer alimentar o seu espírito, ela busca comer a palavra de Deus, porque ela quer conhecer muito mais o Deus que ela serve. Ela quer que o Senhor revele as entrelinhas da sua palavra. Já as nécias não tinham óleo, né, excedente para manter a chama acesa. Era só o óleo limitado para um determinado período. A nécia é aquela pessoa que, quando precisa buscar Deus, ele resolveu, foi misericordioso, beleza, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui mesmo, colocando limites, né? Então, a nécia, o óleo é por pouco tempo, é só para aquilo que ela precisa, é só para o seu necessário. Como foi colocado em Provérbios 1:32, elas têm a impressão do bem-estar, e isso já satisfaz. Com essa impressão do bem-estar, elas acham que está tudo bem, que não precisam de mais óleo, que não precisam de mais leitura, que não precisam de mais oração. As nécias, elas não se importavam em buscar mais. A oração se tornou algo monótono. Ou enganoso, em que sentido? Que o diabo engana. Para que tu vai orar se Deus já sabe o que tu vai fazer? O que tu precisa? Para que tu vai orar se Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto na tua vida? Então, a nécia, ela é uma desatenta. Ela não busca. Para ela, a leitura da palavra tornou-se cansativa. Para ela, o congregar é trabalhoso, porque já tem o YouTube para transmitir. Ela não tem a visão de que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. A não ser, claro, que seja conveniente para ela ouvir aquilo que ela quer. Ela não tem consciência de que nesse exato momento o Senhor está entre nós. Então é a presença mais maravilhosa que nós temos aqui, é a mais importante.
A Nécia, ela não sai de casa para congregar na consciência de que ela vai se encontrar com o Senhor, que ali ele vai ter uma palavra, que ali é mais um ensino, que ela precisa para aquilo, daquela palavra, daquele ensino para a sua vida, não importando se hoje ela está passando por aquele determinado momento ou não. É ensino, ensino é sabedoria. Então a prudente, ela quer mais aprender. Ela não despreza nenhuma palavra. Ela não despreza nenhum ensino. A prudente, ela sabe que o ato de congregar vai alimentar o amor de uns para com os outros. É um sentimento que tem que ser alimentado dentro do nosso coração e tem que ser educado. Em que sentido? No sentido de que nós, a nossa natureza humana, ela é muito egoísta. Então, nós começamos a ser trabalhados por Deus, a saber verdadeiramente o significado de amor de uns para com os outros. Mas a Nécia não está preocupada com isso. Cada um que cuida da sua vida, eu cuido da minha, e pronto, acabou. Tá, beleza. A Nécia pensa assim. E lá em Salmos 133, ele fala que o congregar é agradável. É agradável ao Senhor a reunião dos seus santos. Quão bom e agradável é viver unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão. Quão bom e agradável, irmãos. E quem disse isso foi o Senhor. Para ele é agradável nos ver aqui, juntos, orando um pelos outros, juntos, conversando um pelos outros, trocando experiências, aumentando o conhecimento. Então a Nécia, ela começa, para que mais óleo, né? Se o que eu tenho tá bom, é o suficiente, tá bom para aquele momento, a minha lamparina só precisa ficar acesa durante um determinado momento. E em Mateus 25, versículo 13, ele fala: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, estar atentos, cuidar da nossa vida espiritual. À meia-noite, no versículo 6, ele fala: ouviu-se o grito, um grito que todas ouviram, eis o noivo. E esse grito veio à meia-noite. Meia-noite significa auge do pecado. Auge da apostasia. Auge da ação do reino das trevas. E a gente vê a diferença aí de quem serve e quem não serve. Da prudente e da nécia. Porque ambas ouviram o grito. Mas foi exatamente nesse momento, da meia-noite, do auge do pecado, foi que o óleo das nécias estava acabando. O envolvimento com as coisas do mundo. O deixar que a adoração se torne religiosidade. O Lucas, no culto da Jucade, colocou muito bem aqui em relação a isso. Ele até deu o exemplo do elíptico, né? Que se tornou algo que estava ali e era indiferente. Então, a nossa adoração, ela não pode chegar a esse ponto jamais, irmãos. Nós não podemos deixar que o mundo entre no nosso coração. As pessoas mudam, o mundo muda para pior, porque a gente vê coisas insanas, coisas que jamais passaram pela nossa mente e que estão acontecendo hoje. E que muitos crentes nécios olham e parece que não está acontecendo nada. E permitem que a negligência entre nos seus corações, que o mundo entre nos seus corações, na desculpa do não tem nada a ver. Como o presbítero Joel fala, o demônio do não tem nada a ver. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os seus princípios não mudam, será sempre o mesmo. Não tem adaptar aqui para ganhar mais número de pessoas, não tem que adaptar mais ali para poder ganhar. Não, irmãos. O Espírito Santo não precisa de moda. O Espírito Santo não precisa de métodos humanos. Ele precisa que sua palavra seja pregada. Ele precisa que a sua palavra seja pregada do jeito como ela é.
Aqueles que querem ouvir, glorificado seja o nome do Senhor, mas aqueles que não querem ouvir, sinto muito. Mas ele quer pessoas como João Batista, que não tenham medo de falar, que não tenham medo de exortar, e que fale a verdade como ela é. A sua palavra tem que ser dita como ela é. Quem transforma corações é o Espírito Santo. Quem convence do perdão e do pecado é o Espírito Santo. E ele não vai mudar. Todas dormiram. Só que o sono da prudente era o descanso do corpo, mas não o descanso do coração. O coração estava em alerta. Eu tenho um compromisso. Eu quero ouvir a voz do meu noivo. Eu vou deitar aqui, eu estou cansada, vou deitar um pouquinho, mas se cair uma agulha, eu já desperto. Porque o meu coração está em alerta. O descanso do corpo, mas não do coração. As nécias, deu meia-noite, o auge do pecado, as luzes já estavam se apagando, já estavam aceitando muitas coisas dentro dos seus corações que vieram do mundo. Isso significa frieza, contaminação, as distrações. Salmos 119, 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As nécias não tinham a palavra cravada no seu coração. Elas dormiram o sono da morte. Elas não dormiram o sono da paz, da expectativa, do coração ligado no noivo que já estava vindo. As nécias achavam que uma vez salvo, sempre salvo. Já aceitei Jesus, tá beleza, eu não preciso desenvolver a minha salvação. Isso é o suficiente. Aí eu vou, faço o que eu quero, porque Deus é legal, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é perdoador e tá tudo bem. Depois eu peço perdão. Eu já ouvi isso. Depois eu peço perdão que tá tudo bem. Como se o pecado não cauterizasse a mente. E o pecado tem esse poder de cauterizar a mente. O caráter de Cristo não estava moldado no coração das nécias, mas estava moldado no coração das prudentes. Então elas estavam atentas a tudo que estava acontecendo. Elas entendiam de geopolítica, não no sentido de entender profundamente, mas de estar atento aos fatos para saber o momento, para entender a história, para que a sua expectativa fosse maior. E veio o grito, né? Eis o noivo. E as prudentes e as nécias se levantaram e foram correndo para se encontrarem com seu noivo. Mas as portas se fecharam para as nécias. E ele falou para ela: não vos conheço. Isso é muito forte, irmãos. Ouvir do próprio Deus não é recado de menino. Ele não mandou recado. O próprio noivo virou e disse: não vos conheço. E fica a reflexão. Quem somos nós? Em que situação nós nos encontramos? O que nós queremos ouvir do nosso noivo? Não vos conheço? Ou o que está escrito em Mateus 25, 34. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele diz para nós: vinde benditos do meu Pai. E é nessa expectativa, irmãos, é nessa expectativa que nós devemos viver diariamente. Buscar o Senhor diariamente, com avidez, com fome, com sede da sua presença. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Eu peço que o Ministério de Louvor suba e uma oração ao nosso pastor.